Olá, eu sou Éder Miranda, um apaixonado por tecnologia, e eu te convido para assistir o Talk Data, um talk show sobre informação, tecnologia e entretenimento, para que você possa ficar por dentro do mundo da TI, mas não por fora do resto do mundo. Será um prazer ter você aqui, assistindo, comentando e participando de onde você estiver. Sempre teremos aqui no programa a presença de um mestre, um convidado, e a presença de jovens que querem aprender mais sobre a tecnologia. Um lugar onde juntos iremos discutir caminhos para o futuro, que começa agora. Hoje vamos conversar sobre o que está mudando no mercado de trabalho. A pandemia nos aproximou ainda mais da quarta revolução industrial, tornando a tecnologia um bem essencial. E como esse programa é sobre tecnologia, vamos discutir esse assunto também. Por exemplo, hoje os escritórios estão acabando, não é? E o home office é a grande plataforma para a maioria dos profissionais que trabalham com TI. Para entendermos essa nova era em que vivemos, nós vamos conversar hoje com o professor de Ciência da Computação na Universidade Anhembi Morumbi, André Santana. O André é engenheiro mecânico, doutorando pela USP, lidera projetos no Laboratório de Sistemas Tecnológicos Integrados, o LSI-Tech, um laboratório de espaços maker de internet das coisas, empoderamento juvenil e desenvolvimento de soluções para doenças raras. Atua também em pesquisas na área de educação, saúde, empreendedorismo, sempre voltados para resolver questões do mundo real. Também faz parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Caramba! André, professor, muito bem-vindo! Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, com os jovens aqui da audiência do Talk Data. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre profissões do futuro. Fico bastante contente de estar com vocês. Bora lá, vamos ver o que a gente tem para hoje. André, como o programa é sobre profissões do futuro, eu de cara já quero saber, como é que você vê essa questão para os próximos anos? Então, tem muita coisa acontecendo no mercado, né, tanto na área de tecnologia quanto no mercado em geral. A gente vê uma mudança e uma tendência muito grande das empresas buscarem profissionais que estejam desenvolvendo tanto as habilidades técnicas quanto as habilidades não técnicas ao longo dessa formação. A gente enxerga também que dentro desse processo, os profissionais eles terem, né, criado repertório ao longo da sua trajetória algo muito importante. E, ao mesmo tempo, né, que a tecnologia ela passa cada vez mais a fazer parte de muitas áreas diferentes e, por conta disso, talvez a gente tenha uma mudança aí em como as profissões se configuram, não necessariamente, né, deixando a parte de tecnologia e computação só para os cursos e as formações que tradicionalmente incorporam esse tipo de conceito, mas talvez abraçando aí outras áreas também. Professor, como estudioso do assunto, como é que você analisa, né, que o mercado de trabalho vai estar no Brasil nos próximos anos, levando-se em conta que o Brasil, em 12 meses, perdeu muitos empregos formais? Nesse caso, né, com relação ao cenário de empregabilidade no Brasil, a gente também tem alguns pontos bem interessantes aí para poder discutir, né? Talvez, em primeiro lugar, a gente tenha expectativas e projeções diferentes, dependendo de cada área. E aí, nesse momento, né, gostaria de precisar bastante a minha opinião a respeito disso. Eu sou da área de tecnologia, o mercado está bastante aquecido para essa área, e isso gera uma realidade completamente deslocada, talvez, inclusive dessa estatística, né, apresentada. Então, eu acho assim, que a gente precisa, né, de uma valorização de profissionais que são de outras áreas e ocupam espaços, né, e cargos que são estratégicos para essas áreas, por exemplo, como arte e cultura. E talvez, nesse processo, buscar o diferencial com informações complementares pode ajudar, né, a restabelecer, talvez, o aquecimento da economia nesses setores. E, talvez, em contraste a isso, né, já para o cenário da tecnologia, o caminho ele vem se traçando completamente diferente, né? A gente tem, inclusive, uma estatística bastante inversa a essa. A gente tem uma demanda muito grande por profissionais na área, inclusive profissionais que têm formação em outras áreas de formação, e aí eu posso citar também de forma bastante consistente a área, por exemplo, de ciência de dados, que é uma área que tem uma demanda muito grande por profissionais que têm algum conhecimento na área de computação, mas majoritariamente têm um conhecimento de domínio especialista em outras áreas, seja a área de ciências da saúde, ciências sociais, ciências humanas, né, que vão efetivamente trazer o uso da computação aplicada para descobrir conhecimento. E nesse caso, né,
Como eu comentei, o cenário ele é completamente diferente. A gente tem um mercado muito aquecido, com dificuldade de conseguir contratar profissionais, ora porque as vagas disponibilizadas ainda exigem, né, uma qualificação profissional técnica bastante grande, mas sem perder, é claro, as demandas de habilidades não técnicas. Essas empresas elas estão buscando estratégias diferentes também para esse tipo de abordagem, que é justamente oferecer a possibilidade de treinamento e formação para esses jovens ou profissionais que queiram ingressar na área de tecnologia. Então, vejo como um caminho também bastante possível para quem busca migração de carreira ou, né, se posicionar de forma mais consolidada no mercado que envolva a área de tecnologia. E ainda assim, essas empresas, mesmo oferecendo muitas vezes esse recurso de formação, assim, um pouco de idade para conseguir garantir a permanência de colaboradores ou contratação de novos talentos, né? A gente vê um mercado, embora bastante afetado, né, pela situação sanitária do país, no caso da tecnologia, sem ter, né, um impacto muito significativo, né? A parte de trabalho em home office oportuniza que pessoas de diferentes estados e cidades trabalhem em grandes corporações de tecnologia e, ao mesmo tempo, essas empresas elas enxergam que o fato dessas pessoas que são talentosas poderem ser absorvidas por empresas sem necessidade de se deslocar fisicamente até aquela corporação, né, aquela empresa, isso faz com que a gente tenha um pouco de dificuldade de atrair esses talentos, inclusive para a indústria nacional de software, né, ou engenharia. Professor, como você analisa o formato de contratação? Ele vai mudar? As pessoas vão começar a sair dessa questão da CLT? Atualmente, muitos profissionais da área de tecnologia procuram sempre o PJ, até talvez ser uma coisa mais inviabilizada. As pessoas vão procurar inovações nesse sentido também? Vai mudar? Vai se manter a mesma coisa? Como você vê isso no futuro? Então, eu vejo já uma mudança bastante significativa na abordagem, né, dos setores de RH. A gente fala muito hoje em dia, né, de o grupo de pessoas de uma empresa. A gente fala muito sobre a cultura organizacional. A gente fala muito sobre a cultura, né, de quem está sendo contratado com relação ao posto que vai assumir. É claro que isso muda muito de área para área. De volta, né, no ramo da tecnologia, que envolve setores de inovação, né, engenharia, esse processo ele vem se transformando bastante justamente por conta dessa demanda que tem dificuldade de ser preenchida. Então, eu acredito que essa descoberta de alguns setores de que é possível que a gente trabalhe, né, em regime híbrido ou regime de home office, imagino que isso vai ter um impacto, sim, bastante significativo no processo de contratação. Empresas que estão posicionadas, né, na borda da inovação, ou estão na ponta do mercado, não só em ranqueamento, né, mas em qualidade de entrega de soluções para o mercado e também para os seus colaboradores, eu entendo que elas têm um processo de seleção mais rigoroso. Esse processo ele tem uma tendência cada vez maior de absorver mais a diversidade, porque se enxerga que a diversidade ela é um fator que contribui para a inovação. Então, acredito que sim, a gente vai ter aí, talvez mudanças nesse processo de contratação, justamente buscando valorizar essas habilidades técnicas que são essenciais para que alguém desempenhe um papel, mas também incluindo prioritariamente as habilidades não técnicas de formação, que envolvem quase sempre questões de socialização, né, a capacidade que alguém tem de responder a desafios, inteligência emocional, relacionamento com pessoas, liderança, trabalho em equipe. Acho que isso vai ser cada vez mais presente para quem pretende assumir vagas de destaque em grandes corporações, né? Então, acho que isso vai destacar. E eu vejo, assim, que o cenário de tecnologia, ele ainda é o cenário talvez mais aquecido. Beleza, André. Dentro do universo de TI, quais os conhecimentos mais importantes para se aprender? E também, como as empresas podem otimizar esses processos? Como funcionaria essa seleção de profissionais do futuro? A gente vê que o mercado está aquecido, mas faltam ali profissionais qualificados para suprir as vagas. Como é que vai estar esse mercado nos próximos ali 5 anos, 10 anos? E como a gente pode otimizar esses processos de contratação? Essa pergunta eu escuto bastante durante as minhas aulas. É uma pergunta também que quase sempre ela vem acompanhada de qual tecnologia ou qual linguagem de programação deve ser aquela que eu devo me preocupar em aprender a todo custo, né? A gente entende, né, inclusive dentro das grandes empresas do ramo, que as linguagens de programação e essas ferramentas que a gente usa, frameworks e outros tipos, né, de elementos que fazem parte, né, de quem desenvolve uma solução para a área de TI, eles são ferramentas, né, para que esse profissional consiga colocar em prática, né, aquilo que a empresa demanda através de requisitos e que isso envolve muitas pessoas. A gente sempre desenvolve algo na área de TI para alguém. Então, existe uma tendência muito grande de que quem
acaba vindo a ocupar, né, cargos ou postos de atuação nessa área de desenvolvimento de software para essas corporações, desenvolvam habilidades que permitam o relacionamento entre pessoas, né? Saber levantar requisitos deixa de ser só uma atuação por parte de quem é um profissional formado na área de TI e passa a envolver grupos de pessoas multidisciplinares. Então, criar experiências que te condicionem a saber como trabalhar com pessoas de outras áreas, designers, educadores, profissionais de saúde, pessoas de diferentes áreas de conhecimento, é uma habilidade que é super importante para quem pretende se dar bem na área de TI. É claro que aprender a desenvolver soluções, né, com base no conhecimento técnico também é importante. Então, nesse ponto, né, eu aconselharia que quem pretende seguir nessa área, né, busque primeiro identificar dentro do mercado de TI qual que é, né, a área que curte mais atuar. A gente tem diversos mecanismos que possibilitam que um profissional ele busque formação para atuar no mercado de TI, desde cursos rápidos até cursos de mais longa duração, como bacharelado, tecnólogo nas instituições de ensino superior. E cada uma dessas estratégias talvez favoreça um público-alvo diferente, tá? Mas, em geral, elas vão te dar ferramentas para que vocês possam, né, criar soluções para o mercado de TI. Então, eu diria, né, e o que eu sempre aconselho para um estudante é que ele busque uma dessas áreas, seja a área de desenvolvimento front-end, a área de back-end, né? Ou seja, front-end é aquilo que o usuário vai ver durante o desenvolvimento, back-end é o que está por trás dos panos e faz com que a parte funcional e lógica e operacional ela aconteça, a infraestrutura, a engenharia do software, ou seja, né, também discutir muito diretamente com o cliente ou o usuário para poder levantar esses requisitos, a parte de empreendedorismo e inovação, e cada uma dessas áreas vai trazer demandas diferentes. Mas para aqueles que querem saber, né, a resposta da pergunta, né, de qual linguagem de programação é a que mais vale a pena, eu buscaria uma linguagem moderna, indico uma plataforma chamada Stackshare.io, a gente pode depois até passar esse link descrito aqui para o pessoal, para eles colocarem nos comentários, né, divulgação para vocês. Nessa plataforma a gente tem a possibilidade de verificar que tecnologias que algumas empresas grandes no cenário nacional e internacional elas utilizam, e aí essa stack seria toda a camada que eu preciso de tecnologia para poder criar uma aplicação, desde a parte de infraestrutura até a parte que vai dar vida ou vai permitir as interações com o usuário. Então, ver o que essas empresas elas estão utilizando é importante e tentar se especializar em uma dessas plataformas, dessas stacks de tecnologia, para poder aprender a dar os primeiros passos no universo de programação de computadores. Tá? Acho que isso talvez seja o conselho prático mais viável que eu posso dar para vocês nesse momento. Professor, como você vê a questão de como atingir excelência com tanta concorrência no mercado? O que você precisa estudar? Quais são as áreas que você tem que estudar para aplicar o seu conhecimento para o futuro? Bom, primeiro, eu acho que tem um elemento que ele é fundamental, acho que independente de qualquer área que você pensa, né, em atuar, eu acho que, primeiro, né, verificar a possibilidade de aprender um idioma novo. Então, o idioma inglês, ele ainda é um ponto de decisão, muitas vezes, não para contratação, mas para construir oportunidades. E eu acho que isso é um ponto bem importante, construir oportunidades, né, pensar a longo prazo como construir soluções, mas que estejam associadas ao seu planejamento pessoal. Então, acho isso importante. Buscar, de volta, a formação dentro de instituições ou através de cursos que tenham algum tipo de chancela, né, ou sejam confiáveis no mercado. Para quem busca bacharelado ou tecnólogo, buscar instituições que sejam homologadas, né, pelo MEC, acho que pode ser um caminho. E para quem busca cursos rápidos, né, buscar priorizar aqueles cursos que trazem para vocês uma experiência de desenvolvimento prático, porque dentro dessa área, para quem busca excelência, os recrutadores e o pessoal de pessoas, né, a equipe de pessoas das empresas, elas enxergam muito a evolução que um profissional tem, não só ao longo da sua formação, mas ao longo da sua trajetória. Então, manter um bom portfólio talvez seja, né, uma dica muito importante para quem busca não só a excelência, mas evidenciar a excelência, buscar compartilhar as produções com outras pessoas. Dentro da área da computação, participar de comunidades é algo fundamental. Então, indicar, né, o que eu estou criando como uma sugestão para outros profissionais, isso pode favorecer bastante o desenvolvimento pessoal e também é valorizado, né, como alguém que está desenvolvendo esse aspecto de excelência com as habilidades não técnicas de comunicação, passar o conhecimento, conversar com pessoas, progredir com pessoas nesse processo. Acho isso importante.
Dentro da área de computação também a gente tem aspectos relacionados às certificações, pode ser um outro caminho viável. Isso nem sempre é barato, mas é uma forma que a gente tem de verificar dentro de uma linha de conhecimento específico como esse profissional está se desenvolvendo. Então, certificações conceituadas, de empresas também conceituadas, podem indicar excelência, mas talvez, né, se a gente for pensar em algo que não exija um investimento tão alto, né, eu buscaria, com certeza, participar de comunidades e meetups que tem ao redor do Brasil. É claro que são mais favoráveis em grandes capitais, em São Paulo a gente tem vários meetups, mas também com a possibilidade de eventos remotos, isso ficou muito mais fácil. São encontros que geralmente são ofertados por pessoas que têm mais experiência dentro de cada uma das áreas, seja ciência de dados, programação de computadores, desenvolvimento de software, design, enfim, né? As comunidades elas são muito aquecidas. Participar dessas comunidades, participar de bootcamps, de hackathons, e começar a cultivar esse portfólio, né, trazendo resultados, eu enxergo que é uma possibilidade menos custosa, mas que ao mesmo tempo ela indica que esse profissional está buscando a excelência na sua formação, né, ao longo do processo de construção, dessa trajetória pessoal, né, e profissional que ele busca ter para poder alcançar, né, os seus objetivos. Bom, André, a gente está aqui nessa discussão toda, a gente falou desses processos extensos e muitas vezes a pessoa acaba ficando ali já saturada, né, de tentar conseguir um emprego. E você aconselha esse profissional a já começar a pensar em um negócio próprio na área de TI? Legal, essa pergunta é bem interessante, né? Durante a minha carreira profissional, eu empreendi várias vezes. Comecei meu primeiro empreendimento junto com a minha esposa e um colega de graduação, ainda na minha formação, né? Sou formado em engenharia mecânica. Esse empreendimento tinha, né, como objetivo criar animatrônicos, né, robôs para a parte de entretenimento. A gente desenvolveu um robô para um parque de diversão lá de Santa Catarina, bem conhecido, e foi bem legal, mas a gente acabou não seguindo por essa linha de atuação. A gente teve um segundo empreendimento, né, que partiu da ideia de um colega, também da graduação, no final quase da nossa formação. Esse empreendimento ele tinha por objetivo criar uma solução usando tecnologia de hardware, né, ou seja, tecnologia física tangível, para algo muito parecido com o que hoje é o iFood, mas a gente apostou numa abordagem de software. A gente não acreditava no momento a gente teria uma expansão tão rápida da tecnologia de conectividade, né, isso foi por volta de 2011, 2012, e eu empreendi mais 2 vezes, uma vez no mestrado, e estou empreendendo de volta agora. E por que eu falei um pouco sobre isso? Né? Porque embora os primeiros empreendimentos não tenham dado certo, eles garantem para a gente uma série de habilidades sendo desenvolvidas, né, como resiliência, saber trabalhar com uma equipe grande, que dificilmente vão ser desenvolvidas em projetos que não sejam práticos, né? Ali a gente tem, na possibilidade de empreender, de começar um negócio novo, potencial, né, ou em vista num potencial de alguém que tem a possibilidade, né, de dedicar um tempo sem esperar um resultado a curto prazo. Geralmente empreender ou construir um negócio próprio envolve, né, uma taxa de retorno a longo prazo por consequência, né, embora eu não tenha seguido com esses empreendimentos que eu comentei antes, eles me ajudaram muito a eu me tornar o profissional que eu sou hoje, inclusive a enxergar caminhos que talvez eu não fosse enxergar hoje se eu não tivesse tido esse tipo de experiência. Então, acho que pode ser um bom caminho, talvez não deva ser de forma isolada o único caminho que alguém que busca ingressar na área de tecnologia deva executar. Talvez possa ser interessante, dependendo do repertório que esse profissional acumulou já até o momento, buscar interação com grandes corporações ou corporações que tenham, né, uma cultura de organização parecida com aquela que tu quer que o teu empreendimento tenha. Afinal de contas, quando a gente fala de empreender em TI, não necessariamente significa só desenvolver um software ou só desenvolver um sistema de informação ou aplicação. A gente fala quase sempre que o empreendimento, né, ele está relacionado, né, a uma dor de um usuário, que alguém consegue, de alguma forma bastante exitosa, relacionar software, relacionar hardware, infraestrutura e conhecimento, e junto com o empreendedorismo para poder resolver essa solução, né, através de uma solução de design. Então, isso às vezes pode ser muito difícil e complexo para quem está começando e não conhece, né, nada em nenhuma dessas áreas. Mas, no caso, né, de pessoas que estão migrando de carreira, talvez isso seja um pouco mais fácil, porque já vem de uma formação diferente. Então, em resumo, né, o que eu consideraria é ter experiência de empreender e começar um negócio próprio, vai te tornar um profissional com certeza melhor, vai te dar condições de desenvolver habilidades
que talvez num projeto prático tu não desenvolveria. Então, acho que isso é super positivo, mas não diria que é o único caminho, talvez não deva ser o primeiro caminho para todos. Professor, como compensar essa falta de experiência? Bom, a falta de experiência já foi mais difícil de acontecer. De volta, eu não consigo falar por todas as áreas de atuação profissional, mas consigo falar em particular para as áreas de tecnologia da informação e engenharia. A gente tem muito conhecimento, né, gratuito, né, hoje em dia, e essas áreas, felizmente, por conta do mercado estar muito aquecido, elas não pedem uma experiência comprovada, né, em carteira de trabalho tradicional, como outras áreas elas trazem. Por isso que eu bato de volta na ideia do portfólio. Muitas vezes a experiência comprovada, ela não necessariamente precisa estar relacionada a uma grande experiência profissional numa grande corporação ou numa empresa de pequeno, médio ou grande porte, que seja convencionalmente, né, estruturada em cima do CNPJ, ou seja, uma empresa já tradicionalmente conhecida no mercado. A gente tem outras formas de evidenciar que alguém tem experiência. E aí, quando eu falo de portfólio, a gente tem uma ferramenta bastante conhecida dentro da área de TI, que são os repositórios de versionamento, que é onde a gente guarda projetos nossos e tem a possibilidade de acompanhar como eles evoluíram, né, em versões ao longo do tempo, e acrescentar pessoas, tornar esse processo público, e inclusive compartilhar com pessoas menos experientes, né? Então, esses repositórios, quando eles são bem aproveitados por pessoas que estão começando na área, eles tendem a ser um instrumento de validação de experiência. Mesmo que eu comece com um projeto pequeno, livre de contexto ou que não esteja resolvendo um problema, mas que ele gere uma evidência de que eu estou aprendendo como trabalhar com os aspectos técnicos, seja de uma linguagem de programação ou de lógica de programação, isso para quem está recrutando pode ser um indicador bastante interessante de que a experiência está sendo construída e da qualidade, né, desse profissional, confrontando o que ele teve de formação, os cursos formais que ele teve até o momento. Então, esse pode ser um caminho para poder trazer essa falta de experiência tradicional, mas que não deixa de ser uma experiência sendo construída, mesmo que não pelo o mecanismo convencional. Uma outra forma é de volta participando dessas comunidades. Esses meetups que eu citei anteriormente, né, e essas palestras, às vezes workshops ou interação com pessoas que tenham mais conhecimento do que vocês ou menos conhecimento, podem ser um caminho bastante bem construído, bastante interessante, para que vocês possam mostrar e evidenciar que vocês, de fato, né, estão buscando evoluir a trajetória profissional de vocês. Boa, pessoal! Para encerrar, professor, eu gostaria que você fizesse um painel de oportunidades, né, de quais são, hoje, os mercados mais promissores para essa nova safra de talentos. Qualquer pessoa que consiga trabalhar e se desenvolver dentro das áreas, né, que envolvem informação e segurança da informação, com certeza vão estar em mercados bastante aquecidos, né? Então, o mercado de ciência da computação, que envolve desenvolvimento de soluções escaláveis para grandes corporações, e aí posso dar como alguns exemplos, né? Empresas como Amazon, Facebook, as grandes empresas da área de tecnologia, elas têm uma tendência em contratar profissionais que têm esse tipo de formação, porque além de ter a base de desenvolvimento de software, tem a possibilidade de analisar os problemas que são mais complexos, profissionais da área de sistemas de informação e análise de desenvolvimento de sistemas, porque, por consequência, vão estar numa linha de frente ou analisando a oportunidade de melhoria para sistemas que estão na palma da nossa mão. A gente vai pensar hoje, por exemplo, né, a forma como a gente se desloca pela cidade ou faz com que produtos cheguem à nossa casa, sejam alimentos ou produtos que talvez a gente fosse consultar apenas em lojas de bairro há alguns anos atrás, ela foi completamente reconfigurada. E para garantir que esse mercado ele continue entregando soluções inovadoras, a gente precisa de profissionais dessa área para conseguir fazer a parte de implementação e analisar como trazer recursos que garantam esse tipo de tecnologia, né, funcionando, entregando soluções cada vez com mais qualidade para a sociedade. Profissionais na área de ciência de dados, com certeza, é uma área que tem uma tendência de crescimento ainda bastante acentuada. Como eu comentei antes, a gente tem aí milhares de trocas de mensagem por dia, a gente tem informação sendo trocada todo o tempo, as redes sociais, intensamente elas têm, né, informações sendo geradas por cada usuário. Então a gente tem aí também uma questão que traz um gancho para uma outra área que talvez seja uma grande tendência de aquecimento nos próximos anos, principalmente no Brasil, né, com a lei de proteção de dados, né, LGPD. Então, o fato da pessoa se expor numa rede social, o fato da pessoa, que tipo de informações estão ali envolvidas, os direitos e deveres que uma corporação tem com relação ao seu usuário,
profissionais dessa área vão, com certeza, ser muito requisitados. E a gente vê a possibilidade de pessoas que têm uma formação direta para essa parte de proteção de dados, né, ou para a legislação em cima disso, um aperfeiçoamento de profissionalidade de direito que queiram interagir ou integrar a tecnologia. A parte de segurança da informação, soluções de criptografia, com certeza são áreas que vão crescer cada vez mais, porque a gente está descentralizando a informação e isso traz vantagem competitiva para as indústrias, mas ao mesmo tempo exige uma infraestrutura que talvez essas empresas não tenham considerado até o momento, né? Então, para eu ter conhecimento, eu preciso garantir que esse conhecimento é consistente, que essa fonte de informação é confiável. E aí, quando eu tenho essa fonte de informação sendo gerada, eu preciso armazenar essa informação em algum lugar. Então, a gente vai ter, com certeza, também uma oportunidade muito grande para profissionais da área de infraestrutura e principalmente em computação em nuvem, que vão gerenciar esse processo de absorção de informação, que tem que estar em conformidade com essas leis de proteção de dados, e também vão ter que estar em conformidade com a parte de segurança da informação, criptografia de dados, mas principalmente segurança, né? Quando a gente fala de segurança, não se resume a criptografia, mas, embora seja uma parte importante, é uma área de conhecimento muito mais abrangente. E ainda acredito que, além disso tudo, né, a gente vai ter, é claro, né, uma demanda muito grande por profissionais de desenvolvimento, para quem vai trabalhar atuando, né, em desenvolver a parte visual de uma aplicação, a experiência de usuário, a parte de lógica e programação, front-end, back-end, vai atuar com essas linguagens de programação. Com certeza, existe uma oportunidade muito grande para esse tipo de profissional no mercado, né? Eu não vejo o mercado nos próximos anos deslocado dessa realidade, mas também vejo, né, que a gente tem uma tendência de comunicação muito grande, então imagino que, assim como a gente vê uma migração de quem consome conteúdo, né, de plataformas tradicionais de comunicação, uma tendência cada vez maior para quem consegue entender como funciona o marketing digital, né, e aproveita isso em benefício. Talvez isso ainda envolva, né, a área de tecnologia, mas seja uma área de atuação que ela tem muito mais a ver com a parte de comunicação, a parte de identidade de imagem, identidade visual, mas que com certeza é um mercado com um potencial muito grande. Por fim, eu acho que se toda essa roda funcionar, né, e esse mercado continuar aquecido, a gente vai ter cada vez mais demanda por profissionais também que trabalham com a parte de inteligência de informação, inteligência de dados e inteligência de negócios. Então, isso somado, né, a uma área que a gente chama de internet das coisas, talvez sejam os mercados assim de linha de frente mais aquecidos, mas que vão estar em sinergia com todos esses outros mercados de informação que eu comentei anteriormente, né? Se eu tenho informações disponíveis, eu tenho a possibilidade de descobrir conhecimento sobre isso, né? E as empresas, elas estão eufóricas, elas estão muito preocupadas porque isso é um diferencial competitivo e ter profissionais que colaborem nessa parte de aprendizagem de máquina, inteligência, né, de negócios, né, BI, inteligência de dados, própria ciência de dados, com certeza são áreas que têm uma valorização profissional muito grande, elas têm salários que também são muito altos, né, nesse processo. É claro que varia de região para região, mas para a gente ter uma ideia, né, de dimensionamento em cima disso, profissionais de experiência de usuário, né, hoje em boas empresas, eles têm salários que eles variam na faixa de 8 mil a 12 mil reais. Profissionais de ciência de dados chegam a ganhar, com 4 ou 5 anos de experiência, salários na faixa de 12 a 15 mil reais. Então a gente está falando do mercado aquecido, com a possibilidade de uma remuneração e benefícios bastante aquecidos, que tem uma dificuldade imensa de ser preenchido. Ora por alguns desses motivos que a gente listou antes, de formação, de qualificação, mas ora também porque a gente tem muita demanda, né, e precisa preencher essas oportunidades de trabalho. Excelente, excelente. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente no Talk Data. Foi uma alegria imensa ter você aqui. Obrigado também, Vitor. Obrigado, Zé Carlos. Foi 10. Até breve. Tchau, tchau.